Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a conversão. O Evangelho de hoje vai dizer o seguinte, irmãos. Naquele tempo, quando estava reunido com os discípulos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam imposto no templo aproximavam-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nessa palavra, algo muito importante a se dizer, né? Ela começa falando uma coisa extremamente, aos olhos de vista humano, ao ponto de vista humano, ruim, né? Vejam que Jesus fala que vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Mas no terceiro dia ele irá ressurgir. E a palavra diz, né? Os discípulos ficaram extremamente tristes. Vejam o seguinte aqui, irmãos. Às vezes de Deus, nós só queremos as coisas boas, nós só queremos as bênçãos, os milagres, né? Nós só queremos as coisas que nos são deliciosas, que nos são boas para a mente. Mas, se nós somos realmente filhos de Deus, a gente quer de Deus tudo. E o caminho de Deus na sua totalidade, ele não é só coisa boa. Ele tem dificuldades, ele tem sofrimentos. Assim como a vida natural. A gente não quer morrer, a gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer pegar nenhuma doença. Mas na vida é natural tudo isso. Não tem o que se dizer. Há até pessoas que pegam a Bíblia, né, e só querem as passagens bonitas, poder passar ao outro. Mas existe também aquelas duras, as passagens de dificuldade, que revelam as coisas ruins que temos no nosso coração. Ou seja, na primeira parte do Evangelho, os discípulos não entendem que Cristo está falando de algo que é humanamente ruim, mas divinamente bom. Porque ele ressurgir é sinal de salvação. Ele morrer na cruz é sinal de salvação. Então, a gente tem que entender que em Deus, todo mal pode vir a ser um bem ainda maior depois. Por isso que a gente não pode, não deve, nunca, em momento algum, dizer não a um sofrimento, querer fugir. Porque é ali que Deus quer te santificar. Mesmo que você fique na hora extremamente triste, você vai compreender depois, como eles compreenderam, que foi algo bom. Porque o Espírito Santo veio sobre eles e eles pregaram a boa nova a toda criatura, fizeram mais milagres e curas aconteceram porque Cristo morreu. Ou seja, a gente tem que parar para analisar que a vida cristã não é só de coisas boas, humanamente falando, mas que até as ruins geram coisas boas ainda maiores. É preciso falar sobre isso. Eles ficaram na hora tristes, mas depois vejamos na Bíblia que eles se compreenderam e ficaram alegres pela morte de Cristo.
porque ela foi sinal de salvação, ela foi sinal de bênção na vida deles, né? Na nossa vida também, por que não dizer? Então, irmãos, o plano de Deus envolve coisa humanamente boa e coisas que humanamente não são boas, mas que tanto uma quanto a outra, aos olhos de Deus, vai se santificar, vai ficar bom. Deus tira de sofrimentos, doenças e até mesmo da morte um bem ainda maior. Se nós somos dele, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer nessa fé. Não tem como fugir disso. A segunda parte do evangelho é mais envolvendo a política da época, né? Perguntaram se Cristo pagava imposto e Pedro disse que sim. Mas não, Jesus era judeu, Jesus era do templo, então ele não precisava pagar imposto. Mas, para evitar escândalo, Cristo pediu para que Pedro fosse pescar e na boca do primeiro peixe pegasse a moeda e pagasse o imposto por ele e por Pedro. Alguma regra altamente política da época, mas fica aqui o recado para nós, né? Para nossas famílias. Iremos passar por momentos bons e ruins aos nossos olhos, mas dos dois, lembre-se, eu tenho um Deus que está comigo e sempre me fará tirar das coisas boas algo bom e das ruins também. O cristão é aquele que é feliz no sofrimento porque ele sabe que tem um Deus que está com ele. E pela fé, ele sabe que Deus vai trazer a vitória, mesmo que ele não veja. Essa é a nossa fé. Os discípulos ficaram tristes porque ainda não tinham fé. Mas quando tiveram fé, a morte de Cristo significou sinal de salvação. O que antes era sinal de tristeza, virou sinal de salvação. Então, irmãos, compreendamos isso. Às vezes, quando você vê algo ruim, lembre-se, Deus vai tirar algo bom. Deus vai te santificar mais ainda. A santificação não vem pela felicidade. A santificação vem pela cruz. Que possamos entender isso. E Deus nos ajude a ser cada vez mais santos.